vamos resolver essa planilha. Nós temos empregados, departamento, salário. É uma pequena folha de pagamento muito simples para a gente entender. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o zoom aqui, ó, para ficar mais fácil a nossa visualização. Então nós temos aqui o VT. Bom, como nós sabemos por lei, apesar do nosso curso não ser um curso de departamento pessoal, mas a gente precisa entender um pouquinho de cada área, né? O Vale Transporte ele é descontado 6% sobre o seu salário. Então, como é que eu faço isso? Eu vou digitar aqui igual, pego o salário da Adriana e multiplico por 0,06. Ou seja, 6% de 2.391 é 143. Esse é o valor que será descontado do salário da Adriana no final do mês. Tá bom? Então, isso quer dizer que eu posso fazer com cada célula aqui, certo? Pego aqui, clico na célula, multiplico por 0,06. Multiplico também por 0,06. Só que você não concorda que esse processo aqui é muito lento? Demora-se demais, né? Eu não quero fazer desse jeito. Como vocês sabem, o Excel trabalha com referência, né? Ou seja, vamos dar um F2 aqui, ele está pegando o valor que está dentro da célula D4 e multiplicando por 6%. Reparem que eu falei, ó, ele está pegando o valor da referência. Eu não falei o valor. Porque se eu falo que ele está pegando 2.391, na verdade eu vou estar falando errado. Porque ele pega a referência da célula e não o valor em si. É claro que a gente sabe que no final ele vai pegar o valor, né? Eu não posso falar o valor porque esse valor aqui ele é relativo, ele pode mudar. Ó, vamos supor que eu mudei o salário dela, foi para 3.200. Ele refaz a conta, né? É diferente de você fazer isso aqui, ó. Se você digitar aqui 3.200 e multiplicar por 0,06, ele vai dar o resultado. Mas e se ela teve um aumento aqui? Será que ele vai mudar? Não vai. Porque olha o que você fez. Você digitou 3.200. 3.200 aqui ou na China, sempre vai ser 3.200. É por isso que eu não posso digitar o valor. Eu tenho que digitar o que aqui? Eu tenho que digitar a referência, o endereço do valor. Onde é que está o 3.500? Em qual endereço ele se encontra? Ah, ele se encontra no endereço D4, na coluna D, na linha 4. Entendeu? E eu ainda informo o quê? Eu informo para o Excel que, se por algum motivo eu alterar o valor que está dentro desse endereço, é para ele refazer a conta para mim de novo. Então, por isso que eu utilizo a referência e nunca o valor em si. É claro que em algumas situações você pode sim colocar o valor, né? Mas é muito raro você fazer isso. Normalmente a gente coloca a referência do valor que se encontra para você realizar o cálculo. E tem mais, ó. Quando você faz uma fórmula com referência, na verdade, uma referência relativa, o que vai acontecer? Quando eu puxar pela alça, a alça de preenchimento não insere uma sequência? Olha o que ela faz. Ela já faz a conta para mim. Muito mais prático do que eu ficar digitando um de cada vez. Então isso quer dizer que se eu tiver 500 funcionários, eu vou ter que digitar um de cada vez? Não, né? Eu pura e simplesmente digito a primeira fórmula. Se tiver tudo na sequência, puxo pela alça, ele já resolve para mim. Por quê? Porque eu utilizei aí uma fórmula com referência relativa. O que é uma fórmula com referência relativa? Eu começo nela, mas eu não termino nela. Eu vou dar F2 aqui para vocês entenderem, ó. Eu não fiz D4 multiplicado por 0,06. Lembra que eu falei que referência é sempre relativo, não é? D4 é relativo, ó. Eu vou dar Enter. F2, ó. D5, ele pegou o salário da Bárbara. D6, ele pegou o salário da Cristiane. D7, ele pegou o salário do Eduardo. D8, pegou o salário da Joana.
D9 pegou o salário do Joaquim. E assim, sucessivamente, ele foi fazendo isso com os outros funcionários. Então, quando eu coloco a referência do valor, eu estou falando o quê para o Excel? Olha, eu quero que você multiplique todo mundo por 0,06. Mas como é que eu vou informar isso para ele? Através dessa referência. Eu falei para ele, ó, começa com D4, mas na sequência você pega D5, D6, D7, D8, D9, D10 e assim sucessivamente. Isso é uma fórmula com referência relativa, tá? Relativo porque você inicia com ela, eu iniciei com a célula D4, mas ele vai seguir a sequência porque eu puxei pela alça de preenchimento. Aí ele vai pegar D4, D5, D6, D7, D8 e assim sucessivamente nas outras fórmulas, tá bom? Então, isso é uma fórmula com referência relativa, tá? Eu começo com ela, mas eu não termino nela, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.